paz do Senhor, amém? Verdadeiramente a presença de Deus está no nosso lugar. Salmo de número 84, versículo de número 10, por favor. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida de cada um dos irmãos. E sem dúvidas a presença de Deus está no nosso meio. Salmo de número 84, versículo de número 10, a parte A do versículo vai dizer: é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Meus queridos e amados irmãos, o livro de Salmos, que nada mais é do que um grande hinário de adoração à casa de Israel, escrito em diferentes contextos, mas com um único propósito: adorar o nome do Senhor. E quando vamos para o livro de Gênesis, vemos que Deus fala diretamente com o homem. Quando vamos para o livro de Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio, vemos que Deus fala com o homem por meio de Moisés. Quando vamos para os livros narrativos, que são os livros históricos, vemos que Deus fala acerca do homem. Quando vamos para os livros proféticos, vemos que Deus fala com o homem por meio de profetas. Mas quando vamos para o livro de Salmos, é o homem que se coloca de joelho para falar com Deus. É o homem que se coloca diante da presença de Deus como aquele que vai falar. E Deus vai ouvir a oração do salmista. E podemos dividir o livro de Salmos em 5 grandes partes. A parte 1, que está do capítulo de número 1 ao capítulo de número 41. E a parte 2, que está no capítulo de número 42 ao capítulo de número 72. A terceira parte, que se encontra no capítulo de número 73 ao capítulo de número 89. A parte 4 do livro de Salmos se encontra no Salmo de número 90 ao Salmo de número 106. E a parte 5 deste grande inário vai do capítulo 107 ao capítulo 150. Esse conjunto de hinos chamados Salmos vem de diversas histórias, de diversos períodos da história de Israel, desde os dias de Moisés, passando pelos dias de Davi e Salomão, abrangendo o exílio babilônico e até o pós-exílio, assim se fazendo presente em toda a trajetória de Israel. E esse livro das grandes sagradas escrituras contém vários autores em épocas diferentes, mas mesmo em vários autores, em contextos diferentes, em ocasiões diferentes, em épocas diferentes, eles entendem um único propósito: adorar o nome do Deus Altíssimo, o Santo de Israel. E quando vamos para o capítulo de número 84, podemos ver que o salmista inicia o capítulo chamando Deus de Senhor dos Exércitos e encerra o capítulo chamando o Senhor de Senhor dos Exércitos. Mas o salmista não se limita apenas em chamar Deus de Senhor dos Exércitos. No versículo de número 1, ele nos apresenta Deus como Senhor dos Exércitos. No versículo de número 2, Ele é o Deus vivo por quem a minha alma clama. No versículo de número 3, Ele é o nosso Deus e o nosso Rei. No versículo de número 4, é aquele que recebe adoração continuamente. No versículo de número 5, é a força do homem. No versículo de número 6, é aquele que faz a provisão dentro do vale árido. No versículo de número 7, é o Deus de Sião. No versículo de número 8, é o Deus de Jacó, que escuta as nossas orações. No versículo de número 9, é o nosso escudo. No versículo de número 10, é aquele que tem a presença maravilhosa. No versículo de número 11, é a nossa proteção. E no versículo de número 12, Ele é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. E nesse salmo, o salmista expressa uma grande alegria para com a presença do Senhor. No versículo de número 1 e 2, podemos dizer que ele vai dizer: a minha alma clama
pelos tabernáculos do Senhor. O que o salmista está querendo dizer? A minha presença, o meu ser, o meu coração, a minha alma clama pela presença do Deus Altíssimo, porque eu sei que sem a presença dele eu não sou nada. Eu sei que sem a presença dele eu não vou a lugar nenhum, mas é a presença dele que me mantém de pé todos os dias da minha vida. E esse também é um salmo onde o coraíta, ou o salmista, admira a peregrinação daqueles que vão até Jerusalém para louvar o santo nome do Senhor. Em um contexto onde a adoração, a presença de Deus estava no templo de Israel, os peregrinos tinham que se comparecer ao templo de Jerusalém para oferecer as 3 festividades anuais de Israel. As 3 festividades anuais mais importantes eram a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Estas festas serviam para glorificar o nome do Deus Altíssimo, diferente de muitas festividades de hoje, que acontecem para glorificar o homem, para glorificar o pregador, para glorificar o cantor. As festas de Israel só glorificavam o Senhor dos Exércitos. O que mantém nós aqui dentro não é pregador, não é cantor, não é glória de homem. O que nos mantém firmes aqui dentro é a presença do Senhor. E podemos dividir esse capítulo em 2 perspectivas. A do coraíta, que é aquele que escreve os salmos, que é aquele que mora no templo e é um descendente de Corá. E também podemos dividir esse salmo em outra perspectiva, que é a perspectiva do peregrino. Mas quando vamos para a perspectiva do peregrino, vemos que o salmista não esconde os obstáculos e as dificuldades que surgem no meio do caminho. Olha o versículo de número 6, a parte A: o qual passando pelo vale de Baca. O vale de Baca é um lugar árido. O vale de Baca é um lugar de sequidão. O vale de Baca é um lugar de provisão. O vale de Baca é um lugar de tentação. Mas por que o peregrino não muda a rota para chegar a Jerusalém? Porque todo peregrino nessa terra que busca pela presença de Deus tem que passar pelo vale árido. Todo peregrino nessa terra que sente o prazer na presença de Deus tem que passar pelo vale de Baca. Não tem outro caminho que nos leva à presença se não passarmos pelo vale de Baca. O mundo está querendo botar novos caminhos que nos levam até Deus. O mundo está querendo dizer que outros caminhos nos levam à presença de Deus. Então lá vai a resposta, João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho que nos leva a Deus se não for Jesus. Se disserem que tem outro caminho que não seja Jesus, é desvio e vai nos levar para a perdição. O caminho que nos leva à presença de Deus se encontra em Cristo Jesus. Glória a Deus. E o caminho vale de Baca tem aflição, tem desespero. O vale de Baca tem prova. O vale de Baca tem dificuldades. Mas por que Deus não livra o peregrino no vale de Baca? A resposta é simples. É porque Deus opera o milagre, Deus opera a provisão dentro do vale de Baca. Olha o restante do versículo 6. Faz dele um poço e também enche os tanques. O lugar que era seco agora é chuva de bênçãos do Senhor. O lugar que era seco agora é manancial de água, onde Deus opera o milagre, onde Deus opera a provisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando estamos na presença de Deus,
pode vir aflição, pode vir tempestade, pode vir prova. Isso nos desestabelece, mas a presença dele nos restaura. Isso nos põe no chão, mas a presença dele nos levanta. Isso nos desanima, mas a presença dele nos anima a continuarmos. Aleluia. Lembrou do que eu falei? O Salmo se faz presente em toda a trajetória de Israel, assim acompanhando. Pois bem, na história de Israel tem o povo que se alegra nos altares de Baal. Na história de Israel tem o povo que se alegra na mesa de Jezabel. Na história de Israel tem o povo que se alegra nos manjares do rei da Babilônia. Mas na história de Israel também tem o salmista de número 84. Porque mais vale um dia na presença do meu Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor do que habitar na tenda da perversidade. Não vamos nos corromper com o que esse mundo nos oferece. Não vamos nos corromper com o que esse mundo coloca na nossa mesa. Embora pareça bom, o pecado apareça charmoso. Não vamos nos corromper. A nossa alegria não está no pecado. A nossa alegria não está nos prazeres da carne. A nossa alegria não está nos manjares deste mundo. A nossa alegria está na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque a presença dele é melhor. A presença dele é melhor. A presença dele é melhor. Porque mais vale um dia na presença dele do que 1000 em qualquer outro lugar. E a presença do Senhor, que só habitava no templo no Antigo Testamento, hoje habita no nosso coração. A presença do Senhor, que só se manifestava no templo no Antigo Testamento, hoje mora dentro do nosso coração. Hoje habita dentro do nosso coração. A presença do Senhor só se manifestava no templo ou em um lugar específico. Mas hoje somos templo e morada da presença dele, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que no Antigo Testamento só visitava, hoje ele habita. O Espírito Santo que só estava de passagem, hoje ele mora. O Espírito Santo só visitava, hoje ele mora no nosso coração. Hoje ele faz morada no nosso coração. Hoje ele está dentro do nosso coração. A presença de Deus era o que faltava em nós. A presença de Deus é o que enche o vazio nos nossos corações. O que éramos antes da presença dele e o que somos agora. O que éramos antes de termos um encontro com a presença do Senhor e o que somos agora. Somos transformados, impactados, renovados pela presença dele. Somos felizes porque temos a presença dele. O mundo se alegra no pecado, mas nós nos alegramos na presença do Senhor. O homem não era santo o suficiente para receber a presença de Deus no Antigo Testamento. Por isso que a presença só habitava no templo ou em algum lugar específico. O homem não tinha o prazer de ter a presença de Deus dentro de si, mas através do sacrifício de um homem. Através de um sacrifício de um único homem. Não foi sacrifício de boi, não foi sacrifício de novilho, não foi sacrifício de carneiro, mas foi o sacrifício do Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Esse Cordeiro nos fez santo diante de Deus e agora temos a presença dele dentro do nosso coração. Queridos, não vamos buscar a falsa alegria lá fora. A alegria que nós procuramos está na presença dele. O peregrino tinha que ir até Jerusalém para ter o privilégio de se colocar diante da presença dele. Hoje é só nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos que ele vai dizer: filho meu, eu estou aqui te ouvindo. Filho meu, a minha presença está contigo. Filho meu, a minha presença te impacta.
trata. Filho meu, a minha presença te motiva. Filho meu, a minha presença era o que faltava em ti. Filho meu, se coloque na minha presença, porque a presença dele é a melhor para as nossas vidas. A presença dele era o que faltava no nosso ser. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos podem glorificar o Senhor. Vamos ouvir as nossas crianças adorando ao Senhor na oportunidade